A palavra de Deus diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim, eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva no meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser passos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, fonte de vida a nós. Humildemente nos achegamos reconhecendo a nossa necessidade de sermos iluminados pelo Teu Santo Espírito, para que assim compreendamos as verdades que estão escritas aqui, Pai. Nós Te pedimos nessa manhã, por todos os irmãos que estão aqui hoje, Pai, e aqueles também que nos assistem, Pai, pela internet. Nós nos lembramos especialmente daqueles que por algum motivo têm passado por dor e por sofrimento, Pai. Nós pedimos que a Tua palavra vivifique o nosso coração nessa manhã e traga consolo, paz e a alegria, Pai, de conhecer a Ti. É o desejo nosso nessa manhã e nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Timothy Keller, pastor presbiteriano, em seu livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, descreve os principais modos como as culturas e as sociedades têm reagido diante da dor e do sofrimento. Em primeiro lugar, ele destaca aquela que é conhecida como uma visão moralista, ou seja, as culturas e as sociedades diante do sofrimento, quando elas possuem uma visão moralista, elas entendem que a dor vem por meio dos fracassos pessoais. Ou seja, as circunstâncias ruins que nos acometem são frutos apenas do meu modo de agir. Talvez um dos melhores exemplos dessa forma moralista de enxergar a realidade da dor e do sofrimento seja a doutrina do karma. Segundo essa doutrina, se você está experimentando um sofrimento atualmente, é porque você provavelmente viveu de modo errado em outras vidas. É isso que eles afirmam. Se você deseja experimentar uma vida plena, uma vida que tenha alegria e satisfação, você deveria então viver no presente momento com uma integridade, com decência, com coragem e com amor, para que então as suas próximas vidas, assim dizem eles, sejam livres do sofrimento. Em segundo lugar, Timothy Keller destaca aquela que é conhecida como a visão autotranscendente. Nessa percepção da realidade, é ensinado que a dor e o sofrimento não são resultados apenas dos erros cometidos pelas pessoas, mas principalmente pelos desejos que as pessoas têm. Isso significa que o sofrimento é causado pelos desejos que nós temos e esses desejos não podem ser realizados. Então, o modo de lidar com o sofrimento, dizem os adeptos dessa visão, é o seguinte: você se desapega da sua realidade, das coisas materiais, das pessoas que o cercam, e a partir do momento então que você extinguir os seus desejos, você então não vai mais sofrer. Talvez um dos melhores exemplos para essa percepção a respeito do sofrimento seja o budismo.
Buda afirma que as pessoas deveriam desligar os seus corações, o seu coração das coisas terrenas, para que ela então alcançasse uma quietude interior na qual ela desfrutasse de plena paz. É aquilo que eles chamam de nirvana, é uma paz absoluta, uma paz plena. Então as pessoas suprimem os seus desejos, e a partir do momento que elas fazem isso, elas então estão aptas a encontrar paz e a encontrar descanso. Mas ainda existe um terceiro modo de encarar a realidade do sofrimento. Timothy Keller relata que essa é conhecida como a visão fatalista. O que é a visão fatalista? É quando as culturas e as sociedades entendem que o sofrimento humano vem a nós por causa de forças que estão além de nós. Talvez seja o caso do posicionamento das estrelas, como algumas pessoas acreditam. Talvez seja o caso de uma força superior, que algumas pessoas chamam de destino. E talvez seja o caso mesmo de até um Deus que controla, ou deuses que controlam a realidade. Sendo assim, o único modo de enfrentar a realidade da dor e do sofrimento é aceitar que você não tem forças para competir com essa força superior e que você deve submeter a ela sem reclamações. Talvez o maior exemplo dessa percepção seja o islamismo. Nele é ensinado que é necessário o fiel se render à vontade de Alá e não questionar as ordens. Além disso, é ensinado que a maior honra que um fiel pode ter é obedecer sem questionar. É por isso que nós vemos talvez alguns fiéis explodindo a si mesmos em carros-bombas, jogando aviões contra as torres, porque eles entendem que obedecer sem questionar é o melhor modo de evitar o sofrimento. Contudo, o objetivo de Timothy Keller aqui nessa abordagem que ele faz a respeito das percepções das diferentes culturas em relação ao sofrimento, não é apenas questionar o que está certo e o que está errado em cada uma dessas perspectivas, mas principalmente mostrar que há um ponto de contato em todas elas. Todas as percepções, em diferentes culturas, em diferentes épocas, demonstram que o ser humano não apenas deseja passar por essa existência, mas ele procura significado, ele procura propósito, mesmo quando ele passa por momentos de dor. Seja por meio de tragédias que acontecem frequentemente, como o caso da equipe de futebol de Chapecó, o acidente aéreo que aconteceu ao final do ano passado, ou seja por meio das nossas próprias tragédias pessoais, como, por exemplo, o diagnóstico de uma doença que muda os planos que nós tínhamos traçado para a nossa vida, a perda inesperada de um ente querido, a traição de um cônjuge no relacionamento, enfim, um desastre financeiro. Não importa, o fato é, a dor e o sofrimento nos conduzem a refletir sobre o propósito e o significado da nossa existência. Diferentemente de alguns outros salmos, o Salmo 63 nos informa, já em seu título, quem foi o autor e qual era o contexto em que esse salmo foi escrito. Se você reparar, diz aí que o salmo foi escrito por Davi quando ele estava no deserto de Judá. Então, juntando essas informações que o título nos oferece, juntamente com o conteúdo do próprio salmo, nós reduzimos as possibilidades de encontrarmos o contexto histórico desse salmo a duas prováveis possibilidades. Ou Davi estava fugindo de Saul, ou ele estava fugindo de Absalão, porque em ambos os casos ele foi se esconder no deserto. Contudo, quando nós olhamos para o versículo 11, Davi diz a seguinte frase: o rei, porém, se alegra em Deus. Então, essa frase indica que a melhor opção para o contexto histórico desse salmo era quando Davi fugia de Absalão, seu filho. Porque nessa situação, Davi já era rei. E quando Davi fugia de Saul, ele ainda não era o rei de Israel. Mas por que todas essas informações, por que definir o contexto histórico do salmo é importante para a gente? Porque conhecendo o contexto específico que esse salmo foi escrito, nós conseguiríamos captar com mais profundidade a nuance de cada palavra que Davi escreveu aqui. Então, permita-me contar rapidamente o relato de 2 Samuel, para que você entenda
o que levou Davi a escrever esse Salmo 63. No segundo livro de Samuel, como eu disse, Davi já havia sido colocado como rei sobre todo Israel. Um dia, Davi mandou o seu exército para a guerra e ele mesmo não foi junto, ele ficou na sua casa real. E passeando por sua casa real, ele viu uma moça se banhando e a desejou e a cobiçou e usou o seu status de rei, a sua influência de rei, para trazer aquela moça até a sua casa, mesmo sabendo que ela era casada, e se deitou com ela. Pois bem, depois de um tempo, essa moça chamada Batseba contou a Davi que ela havia engravidado dele. Davi então teve um plano, ele pensou, eu vou trazer o marido dessa moça que está na guerra, chamado Urias, e vou fazer com ele que ele se deite com ela e aí o meu problema estará resolvido. E ele faz isso, ele manda chamar Urias da guerra e ele fala para Urias que Urias teria um presente, um benefício e ele poderia ir para casa e ficar com a sua esposa. O engraçado é que Urias era um homem honrado. E ele não aceitava a possibilidade dos companheiros dele estar sofrendo e morrendo na guerra e ele desfrutando dos privilégios do seu lar. Então ele diz, não, Davi, eu não quero. Eu ficarei aqui à porta da sua casa, mas eu não irei para a minha casa, porque não é justo que assim seja. Davi então falou, eu vou dar bebida para ele. Quem sabe bêbado ele resolva ir. E Davi então convida para uma festa e dá bebida a ele. E mesmo assim Urias não vai. Então Davi escreve uma carta a Joabe, o comandante do seu exército. Uma carta na qual dizia que a ordem era para que Joabe colocasse Urias na frente da batalha para que ele morresse. E se não fosse trágico, seria até cômico, quem leva essa carta é o próprio Urias, que não é uma carta exatamente, é uma sentença de morte. Então Urias entrega essa carta a Joabe, e Joabe vê a carta e coloca em ordem aquilo que Davi disse. Colocou Urias na frente da batalha e Urias então morre. Davi chama Batseba após ela passar o período de luto e a traz para a casa real e toma ela por esposa. Depois desse episódio, obviamente Deus não ficou nada satisfeito com as atitudes de Davi. Deus levanta um profeta chamado Natã para que ele repreendesse a Davi. E Natã repreende Davi e Davi se arrepende do seu pecado, mas como consequência dos pecados de Davi, o filho de Davi, que ele teve com Batseba, morre e Deus profere as seguintes palavras através do profeta Natã: a espada jamais se apartará da sua casa. Depois de algum tempo, então, que esse episódio acontece, Aminon, um filho de Davi, força a sua própria irmã a se deitar com ele, a estupra, uma moça chamada Tamar. Um outro irmão de Tamar, também filho de Davi, chamado Absalão, fica revoltado com aquela situação e vai e manda matar Aminon. Então, o que eu estou destacando aqui para vocês é que, entendendo o contexto, perceba o que está acontecendo. Davi, ele peca contra Deus, primeiramente, ele adultera, e ele é o responsável por um homicídio. Como consequência do seu pecado, o filho dele morre, uma filha é estuprada, um outro filho morre, e o assassino desse filho era um outro filho dele. A pergunta que nós poderíamos levantar aqui é a seguinte: como estava o coração de Davi nesse momento? Como que ele lidou com toda essa tragédia familiar? Como ele lidou com essa situação, como ele enxergou essa dor e esse sofrimento e como ele reagiu a esses momentos de dificuldade. Pois bem, o Salmo 63 nos responde essas perguntas. Davi viu que o seu sofrimento tinham, além da consequência imediata dos seus pecados, tinha um propósito maior. Ele viu nos seus sofrimentos uma oportunidade. Mas uma oportunidade de quê? Em primeiro lugar, uma oportunidade dele buscar Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, uma oportunidade dele se satisfazer principalmente em Deus. E em terceiro lugar, uma oportunidade dele confiar na soberania de Deus. Uma das coisas que mais nos afligem quando nós passamos por momentos de sofrimento e de dor, não é somente a dor em si, que por sinal já é trágico, já é traumático para nós. Mas é você experimentar
momentos de dor e de sofrimento e não conseguir enxergar que aqueles momentos têm um propósito, que aquilo tudo que está acontecendo com a gente tem um significado. Contudo, eu e você não precisamos viver esse desespero, vivenciar esse desespero. A Bíblia nos ensina que Deus é tão gracioso, tão misericordioso, tão amoroso, que mesmo quando nós sofremos por consequência dos nossos próprios pecados, Ele, em sua graça, usa toda a situação para um propósito santo, bom e justo, e também para nos conformar à imagem de Cristo. Então, voltando ao texto propriamente dito, se nós perguntássemos a Davi em primeiro lugar, Davi, como eu posso enfrentar as adversidades da minha vida e ainda assim passar por elas enxergando propósito e significado? Davi, em primeiro lugar, responderia: veja a sua dor como uma oportunidade para buscar a Deus de todo o seu coração. É isso que os versículos de 1 a 4 nos dizem. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Nós podemos destacar algumas coisas importantes aqui nessa primeira parte. A primeira delas é que a dor fez Davi buscar a Deus de todo o seu coração, buscar a Deus ansiosamente. Aqui no versículo 1, quando Davi diz, eu te busco ansiosamente, essa palavra busco, no hebraico, ela deriva de um termo, de um substantivo que significa aurora. A ideia de Davi é mais ou menos o seguinte: Senhor, quando eu me acordo, antes mesmo do sol se levantar, antes mesmo de eu pensar em qualquer outra coisa, eu já estou sedento por Ti. Eu já penso em Ti, eu quero Te buscar, o desejo do meu coração, a minha ânsia maior é ter um relacionamento com o Senhor. E isso continua sendo verdade no momento que ele diz o restante da sua sentença, aqui na segunda metade do versículo 1. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. A dor de Davi não o fez buscar Deus somente ansiosamente, mas fez ele buscar a Deus integralmente. Perceba que ele diz que tanto a alma dele como o corpo dele estavam sedentos por Deus. Davi não diz que as emoções dele precisavam de Deus. Ele não diz que ele precisava de mais conhecimento analítico a respeito de Deus. Ele não diz que apenas as vontades dele deveriam voltar a Deus. Ele diz que todo o ser dele estava sedento por Deus, a ponto dele olhar o deserto em que ele estava e comparar a alma e o corpo dele àquele deserto. A alma dele, o corpo dele refletia uma terra árida, exausta, sem água. Ele estava desesperado por Deus naquele momento de dor e de angústia. Então ele buscou a Deus de todo o coração. Outra coisa importante aqui é que a dor de Davi fez ele buscar a Deus com os seus pensamentos. O versículo 2 e o versículo 3, no versículo 2 e 3 diz assim: assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Davi, naquele momento de dor, ainda contemplava Deus no santuário em força, em glória e poder. Ele estava enchendo a sua cabeça com pensamentos não a respeito da sua própria situação, de quem ele era e do que ele havia feito, mas ele estava nutrindo o pensamento a respeito de quem Deus era, da graça de Deus, do amor de Deus, da força de Deus e do poder de Deus. Ele enche então os seus pensamentos, ele busca a Deus com os seus pensamentos. E um último tópico aqui desse primeiro ponto ainda, é que a dor de Davi fez ele buscar a Deus com humildade. Aí no versículo 4, diz assim: assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Há inúmeros outros relatos na Bíblia em que quando uma pessoa levanta as mãos aos céus, é um sinal de rendição.
é também um sinal de adoração, mas é também um sinal de rendição, um pedido de socorro. Davi entende que ele precisava totalmente de Deus. Não havia nada, absolutamente nada na existência dele em que ele era autossuficiente. Ele necessitava de Deus em toda a sua vida, ele estava sedento. Naquele momento de dor e de angústia, ele precisava desesperadamente de Deus. Como esse primeiro ponto aqui faz sentido para a minha vida e para a sua vida? Eu proponho aqui para nós algumas aplicações. A primeira delas é: use a sua dor para se aproximar de Deus e não para se afastar dele. Algumas pessoas, nos momentos de dificuldade, ao invés de correr para Deus, correm dele. Ao invés de buscá-lo de todo o coração, esperando receber dele o auxílio, correm para qualquer outra coisa, para buscar satisfação que não nele. Talvez uma droga, talvez uma bebida, talvez um relacionamento amoroso, talvez um sexo casual, enfim. Nos momentos de dor e de sofrimento, busque a Deus com todo o seu coração. Use a sua dor como um meio para te aproximar de Deus, para você mostrar para Deus o quanto você é sedento e o quanto você precisa dele. Busque a Deus integralmente, com todo o seu coração. Era isso que Davi estava dizendo aqui para Deus, que todo o ser dele necessitava de Deus. Não apenas a sua razão, não apenas as suas emoções, não apenas as suas vontades, não apenas o seu corpo, mas todo o ser de Davi precisava de Deus. Então busque a Deus integralmente, com as suas emoções, com as suas vontades, com o seu intelecto, com o seu próprio corpo. Busque a Deus, glorifique a Deus com a sua vida. Uma outra aplicação para nós é: tenha os pensamentos corretos a respeito de Deus e a respeito de você. É engraçado que em momentos de sofrimento, nós costumamos a querer fazer balanços da nossa vida. Não poderia ser um momento pior, mas geralmente é assim que nós fazemos. Nós começamos a avaliar determinadas coisas quando nós estamos sofrendo por elas. E nós nos esquecemos de de encher a nossa cabeça com os pensamentos que glorificam a Deus, que refletem aquilo que Deus é, e não a nossa incapacidade. Veja, Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em momentos de dor, tenha pensamentos corretos a respeito de Deus, porque você será tentado a não tê-los. Você será tentado a acreditar que Deus realmente te abandonou. E que Deus não se importa com você. Porque se Ele se importasse, você não estaria vivenciando aquilo que você está. Isso é um engano, é uma mentira, é um erro. Tenha pensamentos corretos a respeito de Deus, a respeito do caráter, da bondade e da graça de Deus que foi expressa na cruz do Calvário. Por fim, busque o socorro divino em humildade, reconhecendo quem Deus é. Coloque-se diante de Deus e clame por socorro, reconhecendo que você é falho, que você é incapaz e que você necessita dele. Foi essa atitude que Davi fez quando ele levantou as suas mãos, dizendo: Senhor, porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvo, assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. É um reconhecimento de quem Deus era e de quem Davi era. Pobre, pecador, fraco e totalmente carente e necessitado de Deus, assim como eu e você. Assim como nós. O segundo ponto, se nós perguntássemos para Davi: Davi, como eu posso enfrentar as adversidades da vida e ainda assim enxergar propósito e significado em meio à dor? Davi responderia para nós: veja a sua dor como uma oportunidade para você se deleitar em Deus acima de todas as outras coisas. Versículos de 5 a 8. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. É engraçado, aqui no versículo 5,
Geralmente, para nós, banha e gordura tratam-se exatamente das mesmas coisas. Mas, na época de Davi, a palavra banha referia-se ao tutano, aquele material, aquela matéria que ia dentro do osso. E era uma fina iguaria. Comer aquilo, junto com outras coisas, era considerado, talvez, uma das maiores experiências de satisfação gastronômica que você poderia ter naquela época. O que Davi faz é comparar, ou melhor, usar aquela ilustração, aquela satisfação, como o desejo, ou como a satisfação que ele tinha no relacionamento com o próprio Deus. Ele diz, como de banha de gordura, farta-se a minha alma. E é interessante notar, porque logo aqui no versículo 1, ele dizia que a vida dele era como uma terra seca, sedenta, exausta, sem água, árida. E agora, quando ele põe os olhos em Deus, ele vê então que Deus é suficiente para satisfazê-lo. E com isso ele diz, de banho e de gordura farta, como de banho e de gordura farta-se a minha alma. E ele continua, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Davi não apenas buscava Deus quando ele acordava. Ele diz que em momentos da noite ele pensava, ele tinha pensamentos sobre a bondade, sobre a graça, sobre o poder de Deus. E isso enchia o coração dele de alegria. Isso enchia a alma dele de esperança. E ele continua no versículo 7. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Veja, a satisfação de Davi quando ele passa a se recordar dos feitos de Deus na vida dele. A partir do momento que ele olha para Deus, para quem Deus era, para a graça e para a bondade de Deus, ele então deixa de olhar para o seu próprio sofrimento e ele começa a ver como ele tem motivos para se alegrar, para estar satisfeito naquilo que Deus era. Por fim, ele diz, a minha alma apega-se a ti. Essa é uma expressão muito interessante, porque esse verbo, apegar-se, é como se fosse correr atrás com toda a intensidade, como uma criança que gruda na perna do seu pai e não solta mais. O que Davi está dizendo é que a alma dele estava tão desejosa, tão satisfeita em Deus, que o que ele mais queria era se apegar em Deus e permanecer ali na presença de Deus. Bom, como essa segunda parte faz sentido para mim e para você? Algumas aplicações. Use os seus momentos de sofrimento para se lembrar que nada nesse mundo, nem pessoas, nem coisas, podem dar a satisfação que você deseja. Momentos de dor e de tristeza são bons em nos lembrar disso. Geralmente, quando nós sofremos, nós percebemos quantas vezes nós corremos atrás de tantas coisas inúteis, bens materiais, cargos, enfim, como nós desejamos pegar essas coisas criadas que Deus fez e torná-las o nosso próprio Deus. Em momentos de sofrimento, lembre-se, a única pessoa que pode dar a satisfação que você precisa é o próprio Deus, ninguém mais. Nenhum carro, nenhuma casa, nenhum relacionamento, nada pode satisfazer o seu coração além de Deus. Uma segunda aplicação para a gente, lembre-se do que Deus já fez em sua vida. Não foque apenas no momento da sua dor. Não olhe apenas para aquela circunstância, olhe para o todo, o grande quadro. E perceba como Deus já foi gracioso com você inúmeras outras vezes. Perceba como Ele já proporcionou a você livramentos, como Ele cuidou de você, como Ele te sustentou, como Ele te guardou. Olhe para o todo e perceba o quanto Deus já demonstrou o amor dele por você, cuidando de você até nos mínimos detalhes. E em terceiro, apegue-se a Ele, assim como uma criança que corre para os braços do Pai. Ele é quem pode nos satisfazer, só Ele é quem pode nos satisfazer. O nosso desejo tem que estar completamente voltado para Ele. Por fim, se nós perguntássemos a Davi mais uma vez, Davi, como eu posso enfrentar as adversidades
da vida e ainda assim enxergar propósito e significado em meio à minha dor? Davi responderia: veja sua dor como uma oportunidade para confiar na soberania e no cuidado de Deus. Versículos de 9 a 11. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Apesar de ainda não estar presenciando o desfecho da história, quando Davi tirou os olhos do seu próprio sofrimento e colocou os olhos dele em Deus, ele viu então que ele poderia confiar no cuidado divino. Ele poderia confiar na soberania divina, em controlar, em governar a sua história. O ponto principal aqui não é a confiança que Davi tinha na sua capacidade de ser rei, mas a confiança que Davi tinha na palavra de Deus. Quando ele olha para os inimigos dele, para as pessoas que estavam se rebelando contra ele, ele não poderia dizer: porque eu sou bom, nada vai me acontecer. Ele não poderia dizer: porque eu tenho uma mente estratégica, eu sei lidar com os meus problemas. Não, o que ele via era o seguinte: porque eu tenho um Deus que é gracioso, misericordioso e amoroso, eu sei que em toda e qualquer situação Ele vai cuidar de mim. E Ele vai cuidar da promessa que Ele mesmo fez a mim. Quando Deus cuidava de Davi, Deus não somente cuidava de Davi especificamente, mas Ele cuidava da palavra dele, quando Ele prometeu a Davi que do trono de Davi sairia um rei que reinaria eternamente sobre Israel, Jesus Cristo. Deus é fiel à sua palavra. E a fidelidade de Deus à sua própria palavra traz benefícios para mim e para você. Então, aplicando esse último ponto, use a sua dor para expressar a sua confiança na soberania e no cuidado de Deus. Nada como um momento de tribulação para a gente colocar em prática aquilo que a gente diz crer. É difícil, sim, eu sei, é muito difícil. Uma coisa é a gente falar sobre sofrimento. Outra coisa totalmente diferente é a gente estar vivenciando um sofrimento. Mas a Bíblia nos mostra que é possível passar por esses momentos e ainda assim ter propósito e significado. E ainda assim sair desses momentos com integridade, buscando a Deus, sendo satisfeito no cuidado de Deus e confiando que Ele guardará a sua vida, que Ele cuidará de você. Em meio à dor, lembre-se da fidelidade de Deus, a sua própria palavra. A Bíblia está cheia de promessas para mim e para você, cheia de promessas. E todas as promessas que Deus já fez, se cumpriram e continuarão se cumprindo, porque Deus é fiel àquilo que Ele diz, a palavra dEle não volta vazia. E nós somos mais uma vez beneficiados por isso. Então, concluindo, em meio à dor, lembre-se do seu Redentor. O profeta Isaías diz que Jesus foi um homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele enfrentou o maior sofrimento que alguém poderia enfrentar. E ele enfrentou com dignidade. Ele enfrentou com integridade, mesmo em meio às maiores dores, sofrendo o peso da ira do Pai. Ele continuou obedecendo à vontade de Deus, sendo íntegro na presença de Deus. Lembre-se do seu Redentor. É por causa do sofrimento dele que eu e você podemos nos achegar a Deus e falar para Deus da nossa dor e do nosso sofrimento e ter certeza que Deus entende o que nós estamos vivenciando, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele passou por todas elas. Lembre-se do seu Redentor em momentos de dor e de sofrimento, porque quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Cristo, então nós somos capacitados a olhar para a nossa realidade e entender que a expressão máxima do amor de Deus já foi dada a nós quando Deus quebrou o seu Filho na cruz do Calvário por mim e por você. E nesse momento nós vamos relembrar isso. Convido o pastor Valdeci que venha à frente e nós participaremos da mesa do Senhor, o momento que nós lembraremos do sacrifício de Cristo por nós.